Boa noite! Para você que está assistindo no gravado e para você que vai assistir aqui agora ao vivo, boa noite. Eu sou Jo Lima, escritora e mentora da escrita poderosa e autêntica. E nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O Milagre da Manhã. Recapitulando, nós começamos a falar sobre esse livro. Boa noite, Joyce, seja bem-vinda. Bom você estar aqui. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro. E recapitulando, nós já falamos sobre a importância do milagre da manhã, por que praticá-lo, qual que é o objetivo dele, né? Que é de desenvolvimento, autodesenvolvimento. E você poder realizar os seus objetivos através dessas práticas. Nós já falamos sobre o silêncio, o que é o silêncio, que seria basicamente você começar o seu dia com a mente mais serena através da oração, através de uma meditação, e que não precisa ser uma meditação grande, pode ser 5 minutos lá no começo do seu dia. O Milagre da Manhã se propõe a você pelo menos 1 hora por dia antes do horário que você costuma acordar, você dedicar essa 1 hora para o seu autodesenvolvimento. Então nós falamos sobre o silêncio, que consiste nisso, sobre a meditação e oração. Depois nós falamos sobre afirmações, sobre o poder das afirmações, o quanto elas nos ajudam a programar a nossa mente. E agora, deixa eu ver, a minha convidada, a minha parceira Lindineia, deixa eu ver se ela já chegou. Não, ainda não. Bom, e nós hoje vamos dar continuidade a falar sobre a visualização. Lembrando que as demais lives que eu já gravei, que no total foram 3, elas estão aqui no meu perfil. Aí se você não acompanhou desde o começo, você pode ir lá no meu perfil e acessar, tá? E são lives curtas, no máximo a mais longa foi a última, que deu uns 55 minutos. Mas o assunto rende, o bate-papo é maravilhoso. Então, dando continuidade, nós vamos falar sobre o poder da visualização. E como eu falei nos stories, no story de hoje, o que é visualizar? O que seria visualizar? Seria simplesmente enxergar? Ver? Olhar? Não, visualizar, o autor vai definir isso, é a capacidade de você usar a sua imaginação. É você usar uma imagem mental para criar o seu futuro. E nós fazemos isso o tempo todo. Eu vou começar com uma citação, 2 citações que está no capítulo Salvadores de Vida, do livro Milagre da Manhã. Ah, minha convidada chegou, Lindineia está aqui. Então, peraí, deixa eu só mandar o convite para ela. Só um momento. Peraí, deixa eu mandar de novo. Foi? Lindineia. Boa noite. Boa noite, Lindineia. Seja bem-vinda. O carro de som está passando aqui. Como é que você está? Estou ótima. E você, Jordana? Muito bem. Ainda mais quando é início de mês. Toda vez que inicia o mês, parece que me dá uma energia de renovação, né? De algo novo, né? Dá um gás. Com certeza. Com certeza. Uma nova oportunidade para a gente sempre estar se renovando, se autodesenvolvimento. E como eu falei aqui com a Joyce, né? Nós estamos tratando sobre autodesenvolvimento através do livro Milagre da Manhã, que nos proporciona isso. E ele tem o chamado Salvadores da Vida. Nós citamos aqui, eu dei uma recapitulação sobre o propósito do Milagre da Manhã e os 2 salvadores que falamos anteriormente, que é o silêncio, que pode ser oração ou meditação, as afirmações, o poder delas, e hoje vamos falar sobre visualizações. Aí eu expliquei o conceito, que é você criar uma imagem mental através, né, visualizar não é simplesmente você ver, né? Você vai criar através usando seus 5 sentidos, né? Você imaginar uma situação que você deseja realizada. Apesar que as pessoas fazem isso o tempo todo, só que de um modo, vamos dizer assim, um pouco equivocado, mas a gente vai transcorrer aí sobre isso no decorrer da live.
E aí ia citar ia falar duas citações do livro, que diz o seguinte, na página 115. Pessoas comuns só acreditam no possível. Pessoas extraordinárias não visualizam o que é possível ou provável, e sim o que é impossível. E ao visualizar o impossível, elas começam a vê-lo como possível. Essa citação ele fala que Sherry Carter Scott. Para mim dá o significado seguinte, que na verdade ele fala do impossível, que às vezes uma situação que a gente considera impossível naquele momento. Mas às vezes para algumas pessoas, às vezes para algumas pessoas podem parecer impossível, mas quando elas começam a trabalhar isso dentro da mente, aquilo vai se tornando real para elas, né? Uma situação que ela deseja, por exemplo, alguém que está num emprego que não está gostando e deseja passar no concurso público. Às vezes ele pensa, tem muitos candidatos, não sei o quê, vou ter que estudar, vou ter tempo para estudar. Mas se ele começar a trabalhar, usar a visualização para se ver no futuro, ver o resultado que ele quer alcançar, aí isso vai ser um combustível para ele começar a se mover no sentido de alcançar os seus objetivos. Quero dar boas-vindas aqui, Adriano Moreira. Seja bem-vindo, Adriano. Seja bem-vindo, Adriano. Adriano é um grande amigo aí. Sempre que legal. presente nas lives. É muito bom te ver aqui, viu, Adriano? Seja bem-vindo. E realmente, isso que você falou, Jordana, é interessante porque qual é a diferença aí entre visualizar e ver? Porque às vezes a gente acha que é a mesma coisa. Eu não peguei o começo da tua live, eu não sei se você falou isso, a diferença entre visualizar e enxergar. Sim. Ótimo. Então a gente percebeu que é uma grande diferença. Até mesmo, né? O autor, ele fala que essa prática, ela é usada com frequência por atletas para melhorar o desempenho. A visualização é um processo de imaginar exatamente o que você deseja alcançar. Por isso que é importante a questão aí, quando a gente falou as afirmações, entra aí as visualizações. Por quê? Você já sabe o que você quer. Então, quando você sabe o que você quer e você passa a imaginar aquilo, você entra no quê? No foco. E como você falou essa frase aí, eu achei muito interessante, que fala que visualizar é o impossível. Ou seja, você passa a vê-lo como possível. Exatamente. Quando nós visualizamos, nós conseguimos enxergar algo possível. É como a fé, a gente não consegue ver a fé, a gente só consegue sentir. Então, a imaginação, a visualização, elas não dão esse poder. Embora que no momento atual você não esteja vivendo aquilo que você deseja, mas você consegue sentir. Mas espera aí, Lindiné, você está me falando sobre a importância da visualização, mas o que acontece no nosso cérebro? Quando nós visualizamos, nós abrimos novos caminhos neurais. Ou seja, existe uma coisa chamada no meu cérebro, que é sistemas de ativação reticular, que existe no meu e existe no seu. Mas espera aí, Lindiné, buguei. O que é isso? Não sei. Sistema de ativação reticular é o que você guarda no seu cérebro. Ou seja, o tempo todo a gente é bombardeado aí com informações. Na internet, televisão, no WhatsApp, com a vizinha, enfim. São muitas informações. Se o nosso cérebro fosse absorver todas essas informações, o cérebro ia pifar. Então, ou seja, o nosso cérebro é igual um filtro. Nós determinamos aquilo que nós queremos focar. Então, ou seja, quando nós determinamos aquilo que a gente deseja focar, a gente libera hormônios. Aí a pergunta é, o que você anda focando para a sua vida? Exatamente. Porque, por exemplo, igual que eu falei, esse poder da visualização, ele é poderoso. Mas,
a maioria das pessoas usa ele de modo equivocado. Por exemplo, uma pessoa, de repente ela se atrasa ao se arrumar e ela já pensa, meu Deus, o meu chefe vai ficar bravo comigo. E ela já visualiza o chefe bravo, ela tem um dia ruim. Ela já está usando esse poder da visualização, só que de modo equivocado. Ela está focando no que pode acontecer de ruim. Exatamente. Então, o segredo da visualização é aonde você está focando. Porque quando eu comecei a estudar a respeito da visualização, Jordana, eu não sabia visualizar. Mas, como nós somos especialistas em mentir para nós mesmos, eu dizia isso, mas é como você falou. Eu me atrasei, o meu chefe. Ou seja, você mentaliza, você visualiza. Se eu falar para você aqui agora, olha, teve um acidente na esquina, no carro vermelho, você vai imaginar. Vou. Esse acidente. Não vai, Adriano? Coloca aqui no chat que eu quero saber. Você consegue visualizar quando eu falo, olha, aconteceu um acidente ali na esquina, meu Deus, destruiu o carro, foi terrível. Me fala se você consegue imaginar essa cena aqui. Eu quero saber. Então, o nosso cérebro, ele vai aí acumulando informações, ou seja, nós somos programados para reter essas informações. Mas lembrando que nós temos o poder de escolha. Aonde nós estamos escolhendo? Até mesmo o autor, ele fala aqui, ó, um exemplo dele. Ele fala aqui, ó, o que você visualiza? Eu acho importante isso. A maioria das pessoas vive limitada por visões do passado, repassando fracassos e corações partidos. Foi fundo agora, né? A visualização criativa permite criar a visão que vai ocupar a sua mente, garantindo que a maior força atuando em você seja o seu futuro. Um futuro empolgante, cativante e sem limite. Ou seja, a visualização criativa, ela permite você criar a visão que vai ocupar na sua mente, que é o que eu falei do sistema de ativação reticular. E é importante frisar o seguinte, que por que isso é tão poderoso, essa questão da visualização? Porque o cérebro da gente, dentro do que você falou, o cérebro da gente, ele não diferencia o que é real do que não é real. Por exemplo, mesmo quando a gente está vendo um filme, uma parte de nós até pode... sabe que aquilo é uma mentira e tal, um filme ou lendo um livro. Mas um livro de ficção, mas uma parte, ela embarca naquilo. Tanto é que a gente é capaz de ficar com raiva, chorar e tal. Então, e quando se trata da nossa própria vida, quando a gente visualiza algo a respeito da gente mesmo, a gente acredita que aquilo vai acontecer e, pasme, na maioria das vezes acontece, porque o cérebro não está diferenciando. Então, você já está puxando, atraindo coisas que podem corresponder àquilo que você acredita, que você está focando. Exatamente. E até ele fala aqui um exemplo próprio dele. Ele fala que quando ele estava escrevendo o livro, que é esse livro aqui, O Milagre da Manhã, ele falou que ele passou a imaginar. Primeiro ele visualizou, ele escrevendo aí com facilidade, apreciando todo o processo, sem estresse, sem medo. Mas também ele visualizou o resultado final. As pessoas lendo o livro, contando a história do livro para outras pessoas. Então, visualizar o processo como prazeroso. Então, por exemplo, se você é uma pessoa e fala, ai, puxa, eu gostaria de ir para a academia, mas eu não tenho força. Olha a visualização aí. Começa você imaginando você acordando, colocando a sua roupa da academia, você indo para a academia, você ali na esteira. Começa esse processo de imaginação. Porque o seu cérebro, ele vai ativar aí os hormônios e você, com o passar do dia, do tempo, você vai fazer aquilo que você visualizou. Como ele fez aqui, ó. Ele visualizou as pessoas lendo e comentando sobre o livro dele. O que a gente está fazendo hoje aqui, Jordana? Pois é.
a gente está fazendo exatamente o que ele achava, talvez não com o alcance que ele achava que ia ter, porque ele fala isso no livro, ele não sabia que ia ter esse alcance todo, mas ele imaginava sim, pessoas do mundo todo, pessoas do país leram o livro dele, e hoje estamos comentando, acontecendo, a coisa está repercutindo até hoje. Tem, acho que mais de uma década que ele escreveu esse livro. Isso mostra, e às vezes o que acontece? Nós somos muito imediatistas. A gente quer as coisas para ontem. Ah, eu nunca visualizei, eu não tenho hábito nenhum, porque a gente viu aqui que um hábito, ele demora para você internalizar esse hábito 21 dias. Para você se educar e você passar a viver aquele hábito. Você nunca fez, você nunca visualizou, aí você senta, porque ele vai, logo a gente vai entrar aqui como fazer, quais são os passos, porque ele dá esse passo. Uhum. E aí você senta, e aí você quer que as coisas aconteçam da noite pro dia, como um passo de mágica. Você já quer ver o carro lá na sua garagem, se visualizou hoje, você já quer ver o carro lá na garagem. Não é assim, gente, tem um tempo. Exatamente, exatamente. Até porque o cérebro, ele vai processar. Eu não falei que quando a gente faz, a gente abre novos caminhos neurais? Então, o cérebro, ele vai processar. Por quê? Como ele falou, anos, nós temos visões do passado, fracassos, corações partidos. Então, ou seja, a gente precisa limpar tudo aí nesse cérebro e começar a visualizar aquilo que a gente deseja. E com o passar do tempo, as coisas vão acontecer. Eu não falo nem o tempo, porque quando você começa a visualizar, eu falo que é importante a gente focar nos sentimentos. Porque quando a gente, como você falou do filme, quando a gente vê aquele filme ali, emociona. Vou dar um exemplo do filme aqui. Já assistiu Amor para Recordar, Jordana? Deixa eu ver. Acho que já. Acho que já. Filme romântico. Eu não sei se você gosta de filme romântico. Ah, gosto. Amo. Então, Amor para Recordar, eu também gosto. Muito. E o Amor para Recordar, ele fala ali de uma história, de uma moça, ela fica doente. E eu lembro que quando eu assisti, eu chorei muito. Mas por quê? Veio aquele sentimento. A visualização é a mesma coisa. Qual é o sentimento que eu quero emanar para o meu desejo? Porque daí entra o quê? A lei da atração. Aquilo que você emana, aquilo que você sente, volta para você. Por isso e dentro do que você falou, aí ele dá os passos, né? Que você pode começar, né? Anota aí, se você ainda não tem o livro, anota aí, primeiro passo é preparar-se, né? Você pode colocar uma música, isso já que você coloca uma música de fundo, mas bem baixinho, nada que possa te atrapalhar na visualização. Você sentar numa posição reta, confortável, pode ser numa cadeira, na cama, né? E fechar os olhos, umas 3 respirações profundas, para você se permitir se isolar do seu ambiente, para você acalmar a sua mente, para você entrar nesse processo. Aí o segundo passo, você já começa a visualizar o que você realmente deseja. Aí você começa a colocar os detalhes, né? Você começa a colocar, isso que você falou, da questão do sentimento, começa a colocar como você quer se sentir quando alcançar aquilo. Porque muitas vezes o objetivo, você quer às vezes o sentimento que aquele objetivo vai te trazer. Então, na verdade, por exemplo, você quer o carro, você quer um carro, mas se você quer, na verdade, sentir o sentimento de ter um carro. Qual o sentimento que você sente quando, só de imaginar que tem um carro, caso você não tenha? Poderoso, liberdade. Você vai trazer isso para você. Ele até fala aqui, né, que qualquer pessoa que enfrenta obstáculos mentais, emocionais, ao tentar visualizar, vão se identificar com a famosa frase do livro best-seller de Marianne, O Retorno do Amor. O nosso medo mais profundo não é da inadequação. O medo mais profundo é o poder, além de qualquer medida, é a luz, não a escuridão que mais nos assusta. Olha que interessante isso. Porque a todo momento nós questionamos
o nosso poder, o nosso potencial. E daí entra aí as crenças limitantes, que é o que a gente falou na live passada. Ou seja, essas crenças limitantes, ela acaba regendo o nosso presente e vai reger o nosso futuro. Se a gente não focar naquilo que a gente deseja. Então, a gente não tem medo do fracasso, a gente tem medo da luz. Ou seja, você não tem medo de você não ir para a academia. Você tem medo se você passar a ir para a academia todos os dias, se você passar a comer bem todos os dias. Esse é o nosso medo. É porque a gente está acostumado à famosa zona de conforto, com o que é conhecido. Por mais que, na verdade, essa zona de conforto seja desagradável, a gente está acostumado com ela. E aí a gente pensa, o que eu vou perder se eu conseguir aquele meu objetivo? Porque no fundo, o cérebro acostumou com algo e ele sabe que para conseguir uma determinada coisa, ele vai perder outra que ele estava acostumado. Exatamente. E outra coisa, uma dica que eu gostaria de dar, esse processo do sentir, que é uma coisa que eu faço, eu comecei a fazer e é uma experiência minha. Ele não fala aqui exatamente no livro, mas é uma experiência que eu faço por mim mesma. Quando você for visualizar, por exemplo, você quer, seu grande sonho é se tornar milionário. Vamos supor que esse seja o seu objetivo. Só que, às vezes, mesmo que você visualize, às vezes você está dentro desse segundo passo, vamos colocar que está relacionado. Você imagina que você está milionário, pode estar uma certa resistência e às vezes você pode pensar, está longe demais, acho que não vou conseguir ser milionário daqui a 10 anos. Aí você se imagina 10 anos, começa a ter resistência na hora da visualização, começa a ver aqueles sentimentos que atrapalham, e foi exatamente isso que a Lindiné falou. Então, a dica que eu faço é o seguinte, que eu fiz um processo desse, quando eu comecei, de imaginar daqui a 10 anos. Aí comecei a perceber certos sentimentos de resistência. Vi aquela coisa, vai demorar, acho que está um pouco demorado. Então eu pensei, não, eu tô com essa crença, o que eu comecei a fazer? Me visualizei numa situação, que é um salto que eu pretendo, mas numa situação mais perto, um resultado que eu estou mais perto. Eu não estou falando que você não pode se visualizar daqui a 10 anos como você deseja estar. Mas se isso te causar alguma resistência, uma dica que eu dou é essa. Então comece a imaginar daqui o que você deseja daqui a um ano. Que você, digamos, acha que é um pouco desafiador, mas ao mesmo tempo é algo que você sabe que pode alcançar daqui a um ano. Que aí é um prazo menor, então fica mais fácil de quebrar suas resistências. É uma dica que eu dou para esse segundo passo, dentro do que a Lindiné falou. É uma dica muito boa, Jordana, porque às vezes a gente, como a gente é muito imediatista, a gente quer para ontem, né? E você focar nesse sentimento, de vez de focar daqui 10 anos, e nossa, o nosso cérebro vai dar uma volta de 360 graus. Poxa, daqui 10 anos? Como assim? Então, a visualização é para trazer nesse momento presente, é você sentir a emoção como se você estivesse vivendo o hoje. Por exemplo, eu sou palestrante. Quando eu vou me visualizar, eu me visualizo ali no palco, eu falando às pessoas. Se eu for imaginar eu daqui 20 anos, meu Deus, eu vou ficar desmotivada, eu não vou querer mais, eu não quero mais. Porque o meu cérebro vai entender há muito tempo. Mas quando eu me visualizo ali no palco, dando a minha palestra, falando com as pessoas, eu me imagino no sentimento, as pessoas olhando para mim, com um sorriso, eu feliz, eu muito grata. Então, até quando eu falo isso, meu coração acelera. Vai lá. Parece que não sai, né? Agora voltou, né? Voltou. E aí nós temos o terceiro passo, que é visualizar quem você precisa ser e o que precisa fazer. Que ele fala como você quer estar, como você quer ser, o estado de ser. Eu quero estar, por exemplo, ele fala aqui, no caso... lá nos equipamentos, você sendo constante, está indo lá todo dia, você se imaginar constante, está conseguindo lá todos os dias lá na academia. No caso dela, de palestra, ela está sendo uma pessoa comunicativa, eu me imagino uma pessoa comunicativa, desembaraçada, e você se imagina lá, está dando palestra, não sei se também é um sonho que você tem.
Então, você se imaginar, o terceiro passo, você visualizar sendo e fazendo as ações que te levam para aquele resultado final. Exatamente. E a visualização, ela traz essa presença, né? Aquilo que você quer. É focar realmente naquilo que você quer. Então, ela te dá esse poder do momento presente agora. Então, por isso que é importante aí a visualização. E se a gente for ver, várias pessoas de muito sucesso, Oprah, Will Smith, são pessoas, Tony Robbins, eles visualizaram. Eles têm essa prática. É uma prática muito poderosa. E é interessante também que você falou aí o terceiro passo e cortou aqui na internet. Você falou, né? Falei. Tá, ótimo. E até ele fala uma coisa aqui que eu achei muito, muito interessante. Que a visualização, ela dá esse poder da gente imaginar, mas a gente também precisa se colocar em ação. Uhum. Então, ou seja... Não adianta nada você ficar lá visualizando e tá parado. Ah, eu tô visualizando meu carro e não tá fazendo nada. Tá vindo até a ideia dos insights, mas tô lá parado. Também não é assim. A visualização é um combustível, assim como os demais salvadores. Mas você tem que dar, né, acelerar o carro, né? Tem que dar partida, né? Ou seja, a ação. Exatamente. Ou seja, mas Indineia, eu não tenho dinheiro. Mas vai lá na concessionária, entra no seu carro. Sente o cheiro do carro que você deseja. Sente o cheiro do seu... Você já sentiu o cheiro do seu desejo? Você já saboreou? Vai fazer um test drive. Vai andar com o carro. É que muitas das vezes a nossa energia está focada no como. Como que eu vou ter esse carro? Meu Deus, esse carro usa 50 mil. Como é que eu vou ter esse dinheiro? Eu não tenho esse dinheiro. É focar no sentimento. Porque as coisas vão vir, ou seja, você vai entrar em ação. Alguma coisa vai acontecer. Então, o primeiro passo aí, eu te convido, coloque em ação no seu desejo. Se o seu desejo é ser uma pessoa que faz exercício todos os dias, começa aí uma caminhada. Começa você se imaginando, você fazendo caminhada. Se você gosta de correr, imagina você correndo. Imagina você chegando em casa, suada, e tomar um banho, todo feliz, chegar no trabalho todo contente. Olha como que muda a nossa energia. Só saber não adianta nada. A gente tem que praticar. Uma última coisa que ele fala sobre a questão da visualização é sobre o quadro de visualização. O que seria isso? Que ajuda até para você criar essa imagem mental. Isso ficou muito popular com aquele filme, documentário e também com o livro O Segredo. É você criar um quadro, coloca uma cartolina cheia de imagens, com fotos, que te remetem aos seus sonhos. Pode ser mais de um sonho. Você tem desejo de viajar, coloca lá a foto de uma viagem, para onde você quer ir, por exemplo, Europa. Coloca lá a Torre Eiffel, Portugal, algo assim. Quer um carro, coloca lá o carro. Quer casamento? Coloca lá uma foto de algum casamento. E assim por diante. É o quadro da visualização. E ele te ajuda para criar melhor essas imagens. Inclusive, quando ele cita a questão das celebridades, ele fala sobre Jim Carrey. Que ele, antes de se tornar um ator milionário, quando ele estava no comecinho, ainda era um ator que tinha papéis que não eram muito relevantes, ele escreveu para ele mesmo um cheque de 10 milhões de dólares anos. E ele colocou aquilo lá e ficava mentalizando, visualizando. E pasmem, ele fez o filme Debi Lloyd, que o tornou, popularizou, e ele recebeu 10 milhões por este filme. Olha só. Então, ou seja, é muito poderoso, mas ele teve que colocar em ação, ele se imaginava. Olha o que a Joyce falou aqui, ó, verdade. Eu voltei a caminhar hoje. Não posso abusar, mas fiz 30 minutos e me deu um gás que durou o dia todo. Exatamente, Joyce. É como o autor fala, né? A maneira que a gente começa o nosso dia é a maneira que a gente vai terminar. Olha só. Aí a Joyce falando exatamente.
Quando a gente tira o tempo para fazer aquilo que a gente gosta, que faz bem, a gente se sente o bem o dia todo. Isso não quer dizer que não vai existir desafio. Claro que vai. Mas você vai ter aí força, vai ter um gás. Você não vai estar ali desanimado, você vai se animar. Então, a visualização, ela tem esse poder. Eu tenho esse hábito e confesso que o dia que eu não faço, Jordana, eu sinto falta. Eu também. Porque E me pode falar. tira dessa ansiedade que a gente vive. A gente vive num mundo onde o tempo todo a mídia, os entretenimentos, eles trazem essa ansiedade para nós, como se as coisas muito difíceis e não vai acontecer, e só vai acontecer para quem já nasceu rico, para quem pode, que a gente não pode sonhar. Então, a visualização, ela me dá esse poder de sonhar. Isso faz parte aí da minha característica de sonhar. Mas em um determinado tempo, eu acabei perdendo isso. Eu não sonhava mais. Fala, para que sonhar? Não acontece. Não vai acontecer. Mas é porque o meu foco não estava naquilo que eu desejava, estava naquilo que eu não desejava. Então, quando a gente vira essa chave, você vai... Então, gente, tá vendo o poder da visualização? Use e abuse dele, coloque esse salvador, eu vou dar o nosso prazer de casa, mas antes de mais nada, Lindinéia, você tem mais alguma mensagem final para as pessoas? Eu gostaria de agradecer. Muito bom estar falando dessa prática. Anotem aí, quem está vendo no ao vivo, vai vendo gravado, coloca essas práticas aí, esses 3 passos. São passos simples, mas que dão muita diferença. O próprio autor, né, ele fala aqui no depoimento dele, como ele conseguiu, ele visualizava as pessoas escrevendo, lendo o livro dele, comentando, é o que a gente está fazendo aqui hoje. E eu também tenho meus... essa é uma das técnicas que tem me ajudado, né, no meu processo. Inclusive, está fazendo uma live hoje, para mim, entrou aí no meu quadro de visualização. E talvez se eu não tivesse imaginado, não sei se eu teria coragem de estar aqui fazendo essa live. Então, é muito poderoso. É muito poderoso. Só façam e depois vocês me falam. Quero agradecer. Quem não me segue, começa lá a me seguir, é lindineia.bezerra. Lá eu falo muito sobre amor próprio, autoestima, autoconhecimento. E vem comigo e vamos juntos aí ao seu rumo de conquistas extraordinárias. Jordana, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Lindinéia. A gente se vê na próxima, então. Vou ficar aqui um pouquinho com o pessoal. Tá. Obrigada. Tchau. Bom, então, pessoal, então continuando, só concluindo, fazendo as considerações finais, então, vocês viram o poder da visualização, eu também tenho usado ele bastante, tenho incentivado para que eu consiga escrever, que é um objetivo, né, ser essa escritora reconhecida no Brasil e no mundo todo, então tenho usado muito desse poder da visualização. Vou dar umas dicas aqui antes das considerações finais. A primeira dica, que foi essa que eu falei, ressaltando ela, de que você visualizar algo mais próximo para você, para não criar aquele sentimento de ansiedade, de urgência. Se você visualizar 10 anos, às vezes dá aquele sentimento, aí tá longe. Enquanto você visualiza uma possibilidade, não é você reduzir seu pedido, mas colocar os passos antes. Quais seriam os passos antes daquele objetivo final? Por exemplo, você quer ser milionário? Que tal passos antes? Por exemplo, você pode alcançar, de repente, 10 mil reais, você visualizando 10 mil reais. Às vezes essa é uma possibilidade mais próxima para você agora, se você recebe, por exemplo, 3 mil reais. Então você pode visualizar isso. Começar a visualizar você tendo esse sentimento, você vendo lá no seu aplicativo 10 mil reais todo mês. É uma possibilidade, então, de visualização. E outra coisa que eu quero dar de dica também para vocês, no caso do quadro de visualizações, eu dei fala no livro sobre essas fotos que você pode colocar em relação a vários pedidos, mas às vezes você também pode, no meu caso, às vezes para você ter um foco numa coisa só, você pode colocar só uma foto. Você pode colocar várias fotos, mas eu prefiro colocar uma foto só de um pedido
único. Por exemplo, eu tenho um desejo único, eu coloquei lá. Coloquei dinheiro, por exemplo. Coloquei os dois objetivos, dinheiro lá e a questão da escrita. E significa que se você colocar isso, você não vai realizar outros desejos. Por exemplo, vamos supor que você deseja casar, você deseja ter filhos e outros mais. Mas às vezes as pessoas têm dificuldade de foco e aí elas ficam meio perdidas nisso, na questão da visualização, da questão do quadro de visualizações. Eu já ouvi falar sobre isso, que a pessoa meio que fica confusa lá. Então, se você quiser, para você pode funcionar a questão do foco de colocar só uma ou duas imagens só, naqueles desejos que você mais quer. Você vai atrair outros desejos, tá? O fato de você se concentrar em um não quer dizer que você não vai atrair outros. A gente tem essa crença. Ah, se eu concentrar numa coisa só, não vou realizar outras. Não, pelo contrário. Então, eu uso desse expediente e dá certo, eu estou alcançando outras coisas. Um outro também que eu faço, além do quadro de visualização, é uma caixinha de sonhos. Ou seja, eu coloquei lá as demais coisas que eu gostaria de alcançar, e de vez em quando eu pego elas e olho. Então, além desses, eu tenho esses dois desejos que eu foco todo dia, de vez em quando eu uso essa caixinha de sonhos, coloquei umas fotos lá, e de vez em quando eu pego lá uma, assim, fecho os olhos e pego uma ao acaso e fico contemplando e criando aquilo. Ou seja, mas aí não é no sentido de obrigatoriedade. Isso aí é uma dica para quem tem uma certa dificuldade do foco, que às vezes fica confuso com várias imagens, para quem já tem um quadro de visualizações. Mas ele funciona também. Eu já fiz o quadro de visualizações e teve um ou dois pedidos que se realizaram. Mas enfim, então eu queria deixar essa consideração final, essas dicas. E o nosso prazer de casa, que é... A gente começou, tá deixando o prazer de casa aqui, desde a segunda live, Salvadores da Vida, falando sobre silêncio. Então, 5 minutos de silêncio, se você já começou, que bom, continua. Se não, começa praticando silêncio, 5 minutos, oração ou meditação. E depois mais 5 minutos de afirmação positivas, veja na nossa live sobre afirmações, que está aqui no meu perfil. E por último, mais 5 minutos de visualização. Qualquer dúvida pode estar mandando para o meu direct ou para o direct da Lindineia. No mais, é isso. Gratidão por você ter estado aqui. Muito obrigada, Joyce. E até a nossa próxima live sobre o bate-papo leitura na próxima quarta-feira. Muito obrigada. Gratidão.